escritor de língua portuguesa mais lido e que mais foi publicado, né? Mais livros vendidos. E tal. mais línguas. Mais línguas também? Mais línguas. E faz parte da Academia Brasileira de Letras. O que, sinceramente, não diz muita coisa, porque o Sarney também faz parte, com um livro de poesias que não me encanta e não moveu nem um pouco de sentimentos importantes dentro de mim, né? Então não diz muita coisa. Mas o Paulo Coelho você cita. Eu particularmente conheço Paulo Coelho, já vi alguma outra coisa pela obrigação também acadêmica na época. Não gosto muito de Paulo Coelho, isso é bacana da diversidade, também não. Né? Mas eu concordo com vocês. Me chama a atenção a insistência dele de andar por este caminho. E claro que ele não faz muito claro, às vezes, do livro de autoajuda. Ele tangencia, mas ele foge um pouco desse lugar comum. Eu acho isso interessante nele. E ele evoca histórias que são histórias que têm a ver com todos nós, são parábolas da vida moderna. Então, nesse sentido, eu respeito, apesar de não gostar em si do texto. Consegue ser envolvente. Sim, eu respeito muito isto e, de fato, ele deixa claro esta questão da espiritualidade. Tem um outro autor que não fala muito sobre isto, mas eu realmente acho interessante, porque eu falei que a espiritualidade requer uma crença no espírito, em algo mais sobrenatural, diríamos assim, que é Rubem Alves. Ele é um escritor bem conhecido e lá pelas tantas ele escreve um dos livros, aqueles livros acadêmicos, o que é fisioterapia, o que é história, o que é sociologia, o que é religião. Tem um monte de livrinhos assim, introdutórios, né, que a gente aprende no primeiro semestre na faculdade. E ele tem um livro que é um pouco difícil de ler, apesar de ser introdutório, destas séries das que eu tive a oportunidade de ler, eu tive que ler história, sociologia, filosofia e tal, ele era o mais complicado, que é religião. E ele vem falando, ele fala de 10 crenças e 10 teóricos sobre a questão da religião, tantos que criticam e tal, e no final ele tem uma frase no último parágrafo que é muito interessante. Ele diz: eu prefiro acreditar do que viver num universo obscuro e sem sentido. Quando fala na vida, Adri, o que te vem assim? O que é a vida para ti? É tão complexo que eu estou perguntando, mas de maneira geral, o que te vem quando fala em vida? Tem muito a ver com as minhas crenças pessoais, uma pergunta dessa. Mas, assim, dentro da minha concepção, eu entendo que seja uma oportunidade de transformação. Eu acho que se nós entendermos vida como nossa passagem aqui pela Terra, enfim, né? Mas eu acho que se a gente falar em espírito, em espiritualidade, eu acho que a gente passa por uma evolução. Eu prefiro acreditar dessa forma, né? Que a gente evolui, enfim, como espírito e tudo mais. E eu vejo como uma oportunidade de evoluir, de evolução, de transformação, seja pelas experiências que a gente passa ao longo da vida, seja pelas pessoas que a gente conhece, pelas oportunidades que a gente acaba tendo. Eu encaro dessa forma, realmente é algo muito complexo, mas eu resumiria assim, como uma oportunidade de transformação. A vida, ela nos permite, nos dá muito presente e nos propõe muitos desafios, mas cabe a cada um de nós entender esses desafios como um passo à frente, numa transformação, numa evolução, enfim. Magali. Bom, já de uma forma assim mais cética. Que espetáculo. Eu fico pensando que todos os povos, né, os mais primitivos, sempre tinham um Deus, sempre tem uma crença. Então, e até os dias de hoje, que tem tanta evolução, se descobre tudo, se vai à Lua, se faz tantas coisas e continua se acreditando num Deus. Eu não sei se o ser humano seria ser humano sem acreditar em algo além. Não sei se nós suportaríamos a vida. Como tu falaste, não é bem-estar, espiritualidade. Mas se eu estiver num bem-estar total e tiver um grande problema, uma grande perda, então eu preciso disso para suportar. Então eu penso que o ser humano não vive sem. Tu tocaste numa questão de suportar e eu lembrei do Kierkegaard, do Homem Angustiado. Kierkegaard, ele vai ser insistente que há uma grande angústia no homem e a grande angústia tem a ver com a sua finitude,
com a morte. Depois, no próximo bloco, eu gostaria de tocar mais nessa questão com vocês, até para ver esta esperança do feminino em relação à morte. E o Kierkegaard, então, nessa história do homem angustiado, da mulher angustiada, ele realmente vai justificar o fato de as pessoas, como tu estás dizendo, acreditarem, crerem, porque senão a vida se torna um absurdo. Alguns filósofos acreditam muito na questão da moralidade, a guardiã da moralidade, não dessa falsa moralidade, assim, mas da moral. Era a religião. Antes, ela regulava, ela dizia exatamente como nós devíamos ou não agir, ela tutelava a sociedade em geral, né? Havia aquele resguardo de tu saberes que ao fazer isso tu serias premiado ou condenado. Então era muito interessante. Em algumas situações se mantém, né? Ainda assim, de fato, é bem complexo falar sobre religião por isso. Mas essa espiritualidade que há um certo ceticismo, eu acho que isso passa pelo coração de todo mundo também, né? Sabem que um dos grandes ícones, independente, eu acho que da confissão religiosa que tu tenhas, um dos grandes ícones da espiritualidade no século XX foi Madre Teresa de Calcutá. E ela, doou a vida dela aos pobres e muitas pessoas a viam assim como uma grande mulher de Deus, uma santa, tal, enfim. E certo dia um repórter estava entrevistando ela e perguntou: olha, a senhora, como eu queria, perguntou não, ele disse, como eu gostaria de acreditar como a senhora, crer assim como a senhora, eu tenho tanta dificuldade. Ela sorriu e disse: tu que não sabes, há muitas madrugadas que eu passo procurando Deus, desconfiada da existência dele, e eu preciso lutar com isso todos os dias. Quando eu li aquilo me surpreendeu. Uma mulher tão divina, no sentido de tão útil, né? De tão amável, de tão caridosa, com um discurso do divino, dizer que às vezes ela o procura. Eu acho que isso é legítimo e isso é bonito, porque eu tenho dúvidas também, Gurias. Eu tenho minhas dúvidas. Toda a espiritualidade, né, David, ela está diretamente associada ao questionamento. Ela está sempre associada, e saber fazer as perguntas. E eu tenho até medo de dizer que eu tenho dúvidas, porque há pessoas que dizem assim: tu então não acredita. Eu acredito profundamente, mas eu tenho muitas dúvidas, porque a própria dúvida é uma interrogação de mim mesmo, né? É o meu lado, é extremamente importante. Eu me torno humano à medida que eu duvido, e eu cresço ao duvidar. O que tu ias falar? Não, eu acho que a espiritualidade tem muito a ver com isso, de nunca vai ter o conhecimento todo, tu nunca vai ter o entendimento todo, sempre de busca. Essa transformação constante, esse crescimento constante que a gente precisa ter. Por isso eu acho que a gente nunca vai ter a resposta pronta, porque ela é uma busca, né? Faz parte de ser. David, sabe o que eu lembrava agora? Tu falavas da Madre Teresa, né? E dessas pessoas, a gente mencionou aqui vários nomes de pessoas que são ícones, né? São icônicos dentro do assunto, enfim. Na realidade, quando a gente fala em espiritualidade, em pessoas, quando tu perguntaste para a Magali, né, quem ela lembrava, eu fico lembrando também daquelas pessoas que conseguem conquistar milagres diários, que na realidade não tem dentro da sua cultura acesso até à religião propriamente dita muitas vezes, porque a vida também se torna tão dura, enfim, elas são obrigadas a se agarrar em alguma crença, nem que seja a crença do que o amanhã é melhor, né, do que o amanhã, de que amanhã as coisas vão se transformar, em alguma coisa elas têm que acreditar, mesmo sem necessariamente terem aquela religião conformadinha, né, sem ter os preceitos, sem conhecer propriamente a religião, sem ter acesso a uma Bíblia ou a outro tipo de livro, ou enfim. Mas aquelas pessoas que por si só, pela sua rotina de vida, são obrigadas a acreditar em alguma coisa, a transformar a vida das pessoas. Então, novamente eu falo disso, assim, eu lembro de algumas situações que eu tenho conhecido ultimamente, de pessoas que nas suas comunidades viram uma necessidade quando todo mundo estava desesperançado, né, perdeu a esperança, digamos assim. Elas tiveram que resgatar e não deixar a bola cair, não deixar as pessoas largarem, né, jogarem a toalha. Não, vamos lá, vamos batalhar, vamos mudar a realidade, vamos conseguir novamente retomar, porque tem crianças aqui, o futuro delas tem que ser melhor. Então, acho que assim, isso também é ser espiritualizado, né? Entender que tu tem uma missão ali, tu tá vendo aquelas pessoas daquela forma que tu tem que passar um pouco de esperança, elas também tem que fazer elas acreditar em alguma coisa maior.
Então, eu acho isso me surpreende, isso me, digamos assim, me deixa mais certa de que realmente existe alguma coisa maior. A forma desse poder, ou se ela é personificada ou não, cada um tem a sua forma de entender. Mas esses milagres diários, essas pessoas que não têm essa cultura, não se dizem católicas ou evangélicas, ou que não seguem nenhum tipo de religião específica, mas que estão ali, estão acreditando em alguma coisa maior, se transformando. Isso para mim é ser tão espiritualizado, né, quanto qualquer um desses outros exemplos que a gente fala, e isso me surpreende todo dia. Tu falaste em milagre, tu acreditas em milagre? Eu acredito no milagre causado pelas pessoas, como é que eu vou te dizer, da transformação, não um milagre gratuito. Digamos. O que é gratuito para ti? É ir em algum lugar e receber? É que para mim milagres são coisas simples, sabe, David? Assim, como eu falo, qualquer transformação na vida de uma pessoa, qualquer surpresa que eu tenha causado, ou o nascer do sol para mim é um milagre, entende? Depende do entendimento de cada um. Coisas simples, a natureza para mim todo dia se apresenta com milagres, o florescer de uma planta, né? Enfim, para mim isso é um milagre. Coisas que a gente desconhece talvez, mas que nos encantam. Não necessariamente uma coisa que seja feita. Mas alguma coisa... Depois a pergunta serve para que tu responda também, Magali. Mas alguma coisa como sobrenatural, tu achas que ocorre isso, que pode acontecer? Ou tu achas Sinceramente, eu acho que seria muita prepotência da nossa parte achar que a gente conhece tudo e entende tudo. Existem coisas que eu desconheço e eu acredito que existem coisas que fogem da minha alçada de conhecimento. Então eu acredito que existam coisas que eu não vou entender e que possa existir o sobrenatural, com certeza. Eu sempre digo, seria muita prepotência da minha parte achar que não existe vida em outro planeta, em que nós somos únicos e que tudo que eu acredito é a verdade absoluta. Não, eu entendo que o questionamento é válido, sabe? Então, que pode existir sim, pode existir o sobrenatural, pode existir. Depois que tu falaste na questão da verdade absoluta, eu preciso recorrer a ela para falar da própria espiritualidade. Mesmo que nós não queiramos falar da religiosidade, a religião prega muito essa questão da verdade, né? Mas tu acredita em milagre, Magali? Eu penso, acho que eu concordo com milagres acontecem sempre, né? Acho que a vida é um milagre. Acho que a nossa existência, cada dia, é um milagre. As coisas que a gente conquista, as coisas que vêm à nossa frente o tempo todo e que são tantos que a gente acaba banalizando. Que existe algo é muito provável, assim. Eu acho que a gente não pode ter noção de tudo o que acontece no universo. Acho que nada é tão simples assim. Tu sabes que o Luquezzi, eu não sei como ficou, me parece que publicou em Porto Alegre. Eu até cheguei a conversar com ele certa vez e ele estava fazendo uma entrevista com algumas pessoas a respeito da fé, etc. Porque ele acredita muito que as pessoas que creem, de fato, têm grandes chances de recuperação e os estudos que ele fez no Hospital Moinhos de Vento apontavam para isso. Ele é chefe da cardiologia do Moinhos de Vento, para quem não sabe. E lá pelas tantas, eu lembro que, assim como o Luquezzi, nos Estados Unidos, um hospital fez toda uma pesquisa ao longo de 2 anos, mostrando que todos que tinham fé superavam em muito os que não tinham em relação a lidar com a doença e também lidar com a cura. Bom, isto pode ser um milagre à medida que a fé, então, imputa em ti toda uma condição de lidar com isto, né? Claro, qualquer um vai dizer que é uma questão mental, neurológica, de autoafirmação, física, tal, física. Você não sabe que coisa se libera. Exatamente, eu concordo. Agora, de qualquer maneira, eu acho que existam milagres. Talvez o telespectador esteja estranhando que eu esteja dando muitas opiniões, mas é um campo tão comum, tão simples. Eu já normalmente gosto de pontuar, né? Mas hoje eu me sinto mais convidado ainda. Mas eu quero dizer para vocês, eu acredito em milagres. Porque eu sei de alguns casos que até então, até que se diga o contrário, nós não temos os instrumentos científicos para dar as explicações. Enquanto continuar assim, me é muito confortável acreditar nos milagres. Mas eu acredito, não é pelo conforto que a ciência ainda não disse, né? Porque pode vir a dizer. De qualquer maneira, eu acho que
como eu creio no transcendente, creio que Deus é real, assim, é possível, eu acho que há uma intervenção, mas eu concordo com vocês com o fato de que isso não acontece toda hora, não acontece no horário marcado, com a missa tal, o culto tal.